Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Vencendo a compreensão carnal. Nosso versículo inicial se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 18, tá? Vamos ler então Efésios, capítulo 1, verso 18? Vamos lá, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, isso é o quê? É a luz que chegou no olho. Quando você tem um véu, a luz bate no véu e reflete, ela não chega até seus olhos. Então os seus olhos ficam o quê? Cegos, espiritualmente falando. Então quando o véu é retirado, esse bloqueio da luz sai. E aí a luz vai e entra em nossos olhos. Então foi isso que aconteceu quando Deus nos revelou a graça. Ele retirou o véu da religião dos nossos olhos, o véu do ateísmo, o véu das filosofias humanas, etc, etc. Ele retirou e permitiu que nossos olhos alcançassem a luz da graça. E isso é libertação. E aí nós passamos a ter o quê? Uma compreensão espiritual, não mais uma compreensão carnal. A compreensão carnal, abençoados, ela faz as pessoas ficarem até, como Paulo diz, né, um termo, inchadas. Inchada, qual é o sentido disso? É a jactância. A pessoa se sente, né? Porque é carnal. A visão é carnal. E a carne gosta, né? A carne gosta de jactância, de nariz elevado, como se diz, né? A pessoa metida, a pessoa se acha super santarrona e super religiosa. Isso acontece demais. Isso vem no meio da carnal compreensão. Quem tem compreensão espiritual, não. Porque a compreensão espiritual, amado, te faz entender que tudo que você tem, que você é espiritualmente, é pela graça. Pela graça do Senhor. Então o homem não no meio da graça, amado, o homem não consegue se colocar altivo. Na religião, sim. Na compreensão carnal, sim. Por quê? Porque tudo é eu faço, eu aconteço, eu que paguei o preço, eu jejuei, eu fiz a campanha, tudo eu. Vocês estão compreendendo? Esse é o mistério. Então aí vem o que? Jactância, vem o inchaço, né? Por causa da carnal compreensão. Agora, quando você passa a ter uma compreensão espiritual, quando a graça é revelada, o evangelho é revelado, essa jactância cai. Você sabe que tudo é pela graça, tudo é o Senhor que deu, você não tem mérito. A salvação, a nossa posição espiritual, não é algo meritório, amado. Aliás, não é para nós. O mérito é de Jesus. Entende isso? E aí, então, não tem espaço para jactância. Para ficar inchado, ficar cheio de religioso, que eu sou, que eu faço. Não. Na graça, não. A graça nos dá um espírito humilde, verdadeiramente humilde. De entender que nós dependemos 100% de Deus. Tudo que somos e temos vem de Deus e veio dele para sempre. Louvado seja Deus por isso. Então hoje você é um abençoado, um eleito, mais que vencedor, predestinado, salvo sempre salvo. Nós somos tudo isso. Mas nós somos em Cristo, por meio dele. O mérito é dele. Isso é o quê? É uma compreensão espiritual. A compreensão carnal não, ela incha, ela é religiosa, né? Colossenses 2,18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, é humildade fingida, né? E culto dos anjos. Certamente aqui é uma alusão a algum tipo de ensinamento que se deveria cultuar os anjos. Isso não existe, no Evangelho não existe isso aí. Ninguém tem que cultuar a anjos. Os anjos foram enviados por Deus para servir o povo de Deus. É o que a palavra diz aos hebreus, né? São espíritos ministradores, para ministrar, para servir, não para serem adorados. Então, naturalmente, havia algum tipo de ensinamento da carnal compreensão, né? De que as pessoas tinham que adorar anjos. Então Paulo fala, ninguém vos domine ao seu bel prazer. Aqui é um domínio religioso, né? Não deixe ninguém dominar vocês, o Colossenses não deixe o sistema religioso invadir a mente de vocês, dominar vocês com esse pretexto de humildade. Eles parecem ser humildes, mas é uma humildade falsa.
com essa história de culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado, ou seja, inutilmente inchado, né? Na sua o quê? Carnal compreensão. Olha o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? Que os ensinamentos que estão fora do Evangelho, que são religiosos, né, que são ensinamentos humanos, mundanos, porque religião é mundo, esses ensinamentos, eles vêm de uma compreensão carnal das coisas de Deus. Quantos anos, hein, amados? Nós vivemos em compreensão carnal, achando que nós éramos santos porque nós jejuávamos, né? Que nós tínhamos comunhão com Deus porque nós estávamos preparados para tomar Santa Ceia, tomávamos todo mês, ou todo ano, toda semana, não sei, cada igreja tem um período aí, né? Tem igreja que dá essa tal de Santa Ceia uma vez por ano, a maioria dá uma vez por mês, enfim. Tem igreja que faz uma vez por semana, não importa. As pessoas acham que a comunhão delas está naquilo. Ah, que eu participei, que eu comi o pão, bebi o suco, então eu... Ah, mas Cristiano, você é contra a Santa Ceia? Amado, vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube o link a respeito da Ceia do Senhor. É um estudo maravilhoso, a verdadeira Ceia do Senhor. Vou deixar aí embaixo para vocês. Quem não assistiu, assiste para você entender. Então esse tipo de cerimonialismo, né? E guarda sábado, e faz isso, faz aquilo, esse tipo de coisa é uma compreensão carnal. São pessoas que têm um véu nos olhos, né? São os cegos guiando outros cegos, como o próprio Jesus falou, né? Cegos guiando outros. Pessoas com os olhos vendados, guiando outras pessoas com os olhos vendados, e ninguém enxerga nada. E assim as pessoas vão caminhando numa carnal compreensão, porque não têm os olhos iluminados. E elas ficam inchadas, ou seja, ficam, né, soberbas, porque religião é isso, o resultado da religião é soberba. Ainda que a pessoa não tenha... porque assim, as pessoas... né, é aquela história, né? Tem gente que é um pouco mais, tem gente que é um pouco menos. Algumas pessoas são mais altivas, né? Tem pessoas que não têm um espírito, uma aparência, um jeito mais altivo, pessoas que têm uma aparência mais humilde. Mas ainda assim, amada, a religião lá dentro faz ela ser altiva e inchada. Porque ela tira a glória de Deus, entende isso? Ela acha que ela que se esforça. Então, o que ela tem espiritualmente foi ela que se esforçou para ter. Foi ela que fez a campanha, foi ela que passou óleo, ela fez o jejum, ela guardou o sábado, ela tomou Santa Ceia, ela é fiel dizimista e tal. Então ela acha que todo esse tipo de prática religiosa é que traz para ela as bênçãos espirituais. Então mesmo que ela não seja uma pessoa aparentemente altiva, no coração dela há uma altivez. Eu falo isso por minha experiência própria, amado. Eu nunca fui uma pessoa altiva, graças a Deus. Pelo menos nunca reclamaram disso para mim, ninguém nunca reclamou disso a meu respeito. E nós nos conhecemos um pouco, né? Então, assim, olhando para mim mesmo, eu sempre me vi sendo uma pessoa sem altivez, né? Nunca pisei em ninguém, nunca me senti melhor do que ninguém. Mas no fundo, tinha um inchaço religioso na minha vida, né? Eu podia não humilhar ninguém, não pisar em ninguém, ser uma pessoa com aparência humilde, mas no fundo eu me achava o tal. Principalmente quando eu era líder. Ainda mais adolescente, né? Que não tem tanta experiência de vida e tudo mais. Então, eu sou líder, me achava importante demais, entende? Repito, nunca pisei em ninguém, nunca humilhei ninguém, nunca tive esse espírito altivo. Mas dentro de mim havia um inchaço religioso. É o que Paulo falou agora há pouco aqui, nós acabamos de ler. Esse povo aí, que está empurrando religião em vocês, Colossenses, eles estão inutilmente inchados. Eles são soberbos, na verdade. E havia então uma soberba interna dentro de mim. Hoje, conhecendo a graça, eu consigo entender isso perfeitamente. Porque no fundo eu me achava, né? Poxa, eu sou líder, poxa, eu sou um destaque. E a igreja, amado, na época, principalmente a igreja batista, dependia muito de mim, muitas coisas, para funcionar. Né? Eu trabalhava no jornalzinho da igreja, jornal da igreja, eu escrevia para o jornal, inclusive. Então eu escrevia para o jornal, preparava o jornal tecnicamente no computador, né? Eu e uma equipe, né? Eu estava ali à frente dessa equipe, mas tinha uma equipe ajudando para montar o jornal na época. Então a gente fazia no computador. Então se eu não fizesse, não tinha jornal.
né? Então eu tinha que dar os ensinamentos, se pregar, e eventos, os eventos dos jovens, tudo era eu que fazia, organizava os eventos e tal. Então eu me achava, né? Poxa, eu sou importante, hoje não sei o quê. E tudo isso é bobagem, amado. Tudo bobagem, tudo inchaço religioso. Nosso chamado, amados, é sermos humildes, entendermos que o que nós somos e temos é pela graça, é pelo Senhor. E tirar de nossas vidas esse inchaço terrível. Graças a Deus já tiramos, né? O Senhor já tirou, melhor dizendo. A revelação da graça tira qualquer inchaço religioso, qualquer soberba. Por quê? Porque a carnal compreensão, ela sai do nosso entendimento. A compreensão da graça, quando ela é revelada, é uma compreensão espiritual. E louvado seja Deus por isso. Então, amados, no contexto desse versículo que nós acabamos de ler, né, Colossenses 2,18, o Paulo fala sobre a religiosidade que queriam impor naquela igreja naquela época. Vamos ler o contexto? Nós lemos 2,18, vamos ler agora do 16 até o 23. O contexto inteiro. Quase todo, na verdade. Versículo 16. Portanto, ninguém vos... Olha só que... Gente, olha o que o Paulo está falando aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Por que comer e beber? Porque havia proibições. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, é proibido. Na lei, né, havia muitas proibições do tipo de comida que se deveria comer. Então Paulo está dizendo a Colossenses, não deixe ninguém julgar vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem. Ou por causa dos dias de festa. Que festa? Festa judaica. Da lua nova e dos sábados. Olha só. É inacreditável que um sabatista vê um negócio desse aqui e ainda guarda sábado hoje. Eles interpretam tudo ao contrário. Eles dizem, não, você tem que praticar. Que ninguém vos julgue por você praticar. Ou seja, na interpretação do sabatista, você tem que praticar. E ninguém pode te julgar por isso. Amado, não é isso que Paulo fala aqui. O contexto fala outra coisa. Você não pode ler um versículo isolado do contexto, senão o entendimento fica perdido. Então, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, lua nova, sábados. 17. Olha o que Paulo fala no 17. Que são sombras das coisas futuras. Futuras em relação à lei. Na verdade, já são presentes, né? Porque a graça é presente. Mas em relação à lei eram coisas futuras. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essa tradução parece um pouco estranha, né? Mas o corpo é de Cristo, Cristiano, o que significa isso? É a realidade está em Cristo. Porque, veja bem, amado, o Paulo está falando de sombra. E a alusão que ele faz é o quê? De um corpo que recebe a luz e faz sombra. Quando você está de pé no sol, atrás de você, dependendo da posição do sol, atrás de você não se forma uma sombra, ou do seu lado, não é, abençoado? Ou seja, o sol bate no seu corpo, o seu corpo é a realidade. A sombra não. Você entendeu? É isso que Paulo está falando aqui. Então, quando você está no sol ou debaixo de uma luz forte, a luz bate em você, ela reflete em você. Então, o resultado disso é o quê? A sombra, que é a ausência de luz. Pegou? Então, por isso que Paulo fala, mas o corpo é de Cristo. Em algumas versões em português aparece, mas a realidade está em Cristo. Por quê? Porque se você está no sol, nessa metáfora, nessa figura, se você está no sol, o sol bate em você e teu corpo faz sombra, o teu corpo é a realidade. A sombra é sombra. A sombra não é realidade nenhuma. Ela é apenas a ausência de luz. Mas o seu corpo é a realidade. É o que Paulo está falando aqui. Então essas coisas, essas preocupações com comida e bebida, que a lei tinha, não pode comer isso, não pode beber aquilo, né? Ou preocupação com as festas, tem a festa, a lua nova, guarda o sábado. O que Paulo está dizendo? Essas coisas são sombras. Não é a realidade é Cristo. Perceberam aí? Guardar sábados é o quê? Sombra. Preocupações com o tipo de comida, eu posso comer isso, não posso comer aquilo. Isso é sombra. Isso não é a realidade é Cristo. 18. Mais uma vez, vamos ler, né? Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. 19.
e não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amado, preste atenção numa coisa que eu vou falar. Se você está envolvido em religião, você não está ligado à cabeça. O que Paulo está colocando aqui? Ele está colocando um paralelo entre a religião e Cristo. Entre obras religiosas, preocupações religiosas, com tipo de comida, tipo não sei o quê, e tem que fazer a festa, tem que guardar o sábado. Você está percebendo? Paulo está colocando isso em paralelo. O que ele falou? Olha, essas coisas religiosas são sombras. A realidade é Cristo. Ou você está na sombra, ou você está na realidade. Paulo está fazendo esse paralelo. Tá? Então ele diz, olha, quando você está na carnal compreensão, você não está ligado à cabeça. Você acabou de ler comigo isso aqui. Então as pessoas que estão no meio do sistema religioso hoje aí, com essas obras religiosas, né, e se achando os tais, e se achando super crentes, né, os super religiosos, que jejuam, que pagam preço, que fazem acontecer, não estão ligados à cabeça. E aí não tem aumento de Deus. O que é isso? É o conhecimento, filho. O chamado da igreja é ser edificado. O que é edificar? É construir, fazer crescer. Então, o Paulo fala, né, que o Senhor separou os ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Então, por exemplo, eu estou aqui exercendo a minha função no reino de Deus para fazer com que a igreja seja edificada. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui edificando a sua vida e a minha também. Porque é o meu chamado em Cristo. Então, edificar é construir, é um aumento. Então, a cada estudo, a cada palavra, a cada revelação, é um aumento de Deus na sua vida. É nesse sentido, de você conhecer Deus, você conhecer mais e mais da sua posição, conhecer mais e mais da graça. Esse é Deus sendo aumentado em sua vida. Entende? Então Paulo fala, ó, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo. Então o seu chamado, o meu, é crescer em conhecimento, em revelação. Mas se você está na carnal compreensão, preocupado com sábados, com dias de festa judaica, tem igreja hoje aí que faz a festa dos tabernáculos. Várias denominações fazem. A festa dos tabernáculos é uma festa da lei. Veio lá do Antigo Pacto. Mas tem igreja aí, chamada igreja, né? Que comemora dia de Pentecostes. Tem denominação que comemora, como eu falei, a festa dos tabernáculos, festa não sei do que de Israel, e guarda sábado, e toma Santa Ceia, e tem que dar o dízimo, e tem que subir o monte, e tem que jejuar, e tem que pagar o preço. Quem está ligado nisso não está ligado à cabeça. Percebe? Por quê? Porque está com a carnal compreensão. A pessoa compreende carnalmente as coisas de Deus. 20 e 21. Se, pois, estás mortos com Cristo, e nós estamos, hein? Estamos mortos. Mais uma vez, hein, benção? Toda semana eu estou deixando essa mensagem aí. Toda semana, amado. Mas é Deus que manda, nós temos que obedecer. Embaixo do vídeo no YouTube eu vou deixar, quem está na gravação. Tá? Ao vivo não tem como deixar. Mas na gravação eu vou deixar aí, para vocês. Já estamos mortos. Eu acho que já tem uns 2 meses direto que eu estou deixando essa mensagem aí. Porque é uma mensagem maravilhosa para você entender a tua posição em Cristo. Então Paulo fala, se pois já estás mortos com Cristo, estamos. Quanto aos rudimentos do mundo, os rudimentos são elementos, princípios básicos, e aqui é um sentido da lei. A lei é chamada de rudimento. Por quê? Porque é um princípio elementar, são coisas básicas que já estão ultrapassadas. Por isso são chamadas de rudimentos. E Paulo falou, gente, nós morremos com Cristo para isso. Cristo morreu para a lei, nós morremos com Ele para a lei. Quem morreu não cumpre a lei, filho. Percebe isso? Você vai cumprir lei se você está morto?
Nós morremos com Cristo, para os rudimentos do mundo. Então, se você está morto, você vai se preocupar ainda com guardar sábado de 24 horas? Guardar dia de festa? Comer cerimônia? Comer cerimônia. Santa Ceia é uma cerimônia. Vai se preocupar em comer tipo de cerimônia, e beber e não sei o quê. Amado, isso é para quem está debaixo das obras da lei. Você não está mais, você está morto. Nós estamos mortos com Cristo para isso. Vamos ler de novo, volta aí, abençoada, 20 e 21. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, e nós estamos, aí Paulo pergunta, por que vos carregam ainda de ordenanças? Está vendo aí? Como se vivesseis no mundo. Tais como, não toques, não proves, não manuseis. Está vendo? Proibições religiosas. Não toca nisso, não come aquilo, não faz isso, aquilo outro. Olha o sábado, olha não sei o quê. Paulo está dizendo, gente, vocês morreram com Cristo, vocês vão se submeter a isso. Esse pessoal que está ensinando vocês a guardar dias de festa, festa de tabernáculo, festa de Pentecostes, guardar lua nova, sábado, e ser dizimista, circuncidar. Esse povo que está ensinando isso aí é um povo que tem compreensão carnal. Amado, assim como hoje em dia o sistema aí fora diz que você tem que jejuar para ser santo, tem que tomar Santa Ceia para ter comunhão com Deus, tem que ser fiel dizimista para não perder a salvação, tem que guardar o sábado porque Deus manda guardar o sábado, e não sei o quê. Isso são compreensões carnais das coisas de Deus, não há revelação, os olhos não estão iluminados. Não há iluminação nos olhos do entendimento. Então a pessoa vive numa carnal compreensão, sendo que ela já está morta em Cristo, mas ela não sabe disso. Por não saber disso, ela vive ainda como se estivesse viva para a lei. Para os rudimentos do mundo, igual Paulo fala. 22. As quais todas essas coisas, esses mandamentos, essa religiosidade toda, essas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de Deus. É isso? Não, dos homens. Essas coisas perecem pelo uso. Amado, quanta coisa que era proibido, hoje as igrejas aí fora liberaram. Percebe? Vai usando. São usos e costumes, né? Então vão usando, aí muda o costume. Não, agora pode. Agora está liberado. Ué, mas e antes? A igreja pentecostal que eu pertenci por mais tempo na minha vida, antigamente a mulher não podia usar calça comprida, a mulher não podia usar brinco, nem passar batom, se maquiar, né? O homem não podia andar de bermuda. Hoje em dia está todo mundo de bermuda lá. As mulheres estão brincos, desse tamanho assim, ó. Para mim é ótimo isso aí. A pessoa é livre para usar mesmo. Mas por que antes proibia? Percebe que são coisas que perecem pelo uso? São usos e costumes, coisas que ficam passando. É coisa de homem. Mandamentos de homens. Quer dizer, antes de você usasse um brinco, você ia para o inferno. Suposto inferno, né? Que é uma criação religiosa também. Colocou brinco, vai para o tal do inferno. Hoje não vai mais. Antes a mulher não podia usar calça comprida. Hoje usa calça comprida, usa bermuda, usa tudo. Quer dizer que antes levava para o tal do inferno, hoje não leva mais? É o que Paulo falou, são coisas que perecem pelo uso, proibições, imposições, mandamentos tolos de homens. Isso é o quê? Carnal compreensão. As quais têm, na verdade... Olha só, amados, vamos ler aqui o 23, né, abençoada? Coloca aí, por favor, o 23. Eu já estava lendo sem colocar na tela. 23. As quais... Olha só o que Paulo fala aqui. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária. Essa devoção voluntária aqui significa o seguinte... Existe até uma versão em português que aparece o culto de si mesmo, né? Mas, na verdade, essa devoção voluntária é quando a pessoa é muito voluntariosa, querendo mostrar devoção. Você entende isso? A pessoa quer mostrar que é muito devota, que é muito religiosa, muito santa, muito... Você está compreendendo? É isso que Paulo está falando aqui. É devoção voluntária, né? Então, tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria. É devoção voluntária. Humildade, que é fingida. Inclusive existem versões em português que aparecem já. Humildade fingida.
né? E em disciplina do corpo. Meus amados, a palavra no grego para disciplina é severidade severa.